Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma Lunações da APIP, a última do ano de 2022. Sejam bem-vindos, o meu nome é Alexandra Ferreira, sou Presidente da Associação Pipocas de IP, uma associação de solidariedade que auxilia famílias com carências económicas. Auxiliamos as famílias através da nossa loja social, onde temos roupa, artigos de casa, calçado, material escolar, e as famílias fazem a sua marcação para irem lá escolher aquilo que necessitam. Temos também famílias referenciadas a quem auxiliamos com bens alimentares. E além disto, ainda prestamos auxílio espiritual através do nosso colégio Rompemato. Hoje temos as lunações da APIP com a astróloga Patrícia Ungarelli, que era um projeto que antes acontecia presencialmente na nossa sede, mas com a pandemia passou aqui para o online e assim até chegamos a muito mais gente. E então a Patrícia vem nos dar o colorido do mês, as suas informações. A lua nova em Capricórnio, é sobre isto que a Patrícia vem falar. Olá, Patrícia, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem, Alexandra? Tudo bem. Espero que não faça o barulho que fez agora lá na Astrovisão, mas tudo bem. Se tiver, gente, pode falar que eu vou tirar isso aqui, tá? Eu acho que foi alguma coisa que esbarrou. Mas que bom, tá tudo bem, Alexandra? Sim, está tudo bem. Também já de volta, não é? Já de volta. Aliás, de volta no meio dessa chuva, né? Que chuva é essa aqui em Portugal? Sim, Falei um pouco na verdade. Astrovisão disso, desse aumento, né, de águas, tomar um pouquinho de cuidado, né? Bom, então vamos lá, sejam bem-vindas, pessoal que está chegando, né? Olha lá, Jane, Ariane, Alessandra, sem barulho. Ah, pois é. Então é no computador o problema, não é no meu micro, é do computador. Depois tem que ver isso. Mas, gente, então, olha, a última alunação do ano, explicar um pouquinho, porque o pessoal vê depois, né, Alexandre? Então é bom sempre... Sim, é sempre melhor explicar. Sempre bom explicar. A alunação é o início do ciclo, né, da Lua, portanto, é a Lua nova, é aquele momento de encontro do Sol e da Lua, né? A gente pode simbolicamente dizer que é o casamento do Sol e da Lua, né? No princípio masculino, princípio feminino, e marca, né, como marcador do tempo, marca aquele ciclo menor, que é o ciclo lunar. A gente tem um ciclo maior, que é o ciclo solar. Todo mês o Sol ingressa no novo signo e demora um ano para fazer a volta toda. E a gente tem um ciclo menor, que é justamente o ciclo da Lua. Então, a gente pode trabalhar em analogia também, né? O ciclo maior está para o menor, assim como o menor está para o maior também. Ou seja, a gente pode fazer uma analogia. Quando eles se encontram, então, o Sol e a Lua, a gente fala que marca, na verdade, o início de um ciclo. Então, é um momento, do ponto de vista de pessoal, individual, é aquele momento que a gente tem condições melhor de entrar em contato com a gente mesmo, né? Com as emoções, com as motivações, com as energias que estão dentro. Então, um momento introspectivo, um momento muito forte de criação, né? De criatividade, porque é aquele momento que a gente pode também ter as nossas ideias e buscar dentro de nós, por exemplo, a sabedoria que está escondida de alguns, né, com relação a algumas questões e a gente não consegue normalmente ter acesso. Na Lua Nova é um momento propício para ter acesso, para resgatar dentro de nós. Portanto, é uma lua introspectiva, é o momento de início. É como se a gente estivesse semeando e aquela sementinha está debaixo da terra ainda. Ela está oculta aos olhos dos outros, mas ela está numa situação muito produtiva. Então, essa é a Lua Nova. A gente está gestando ali, né? Tá semeando, está criando condições internas para desenvolver o que a gente quiser. Ideias, projetos, energia, tudo que a gente quer pôr para fora ao longo do ciclo, né? Quando a gente tem a lua cheia desse ciclo, a gente tem o ápice desse momento. É aquele momento, então, que vem tudo para fora. Mas teve um início. Então, muitas vezes, a gente analisa as coisas quando elas aparecem. E a gente quer entender situações quando elas estão à mostra, lua nova, lua cheia. Mas a gente esquece que teve uma origem.
Então, se você quer mesmo entender algo que se mostrou de uma forma meio ruim, vai lá na origem. Vai lá no início do ciclo, quando aquelas coisas estavam sendo criadas. Então, às vezes está sendo criado pensamentos, sendo criado emoções, sendo criado ideias, né? E essa lua nova específica que acontece amanhã, eu já vou falar todo o ciclo dela, tá? Já depois eu vou passar as datas e os signos que vai acontecer as outras do ciclo, tá? Mas essa especificamente, lua nova em Capricórnio, é uma lua de muita força criativa nas questões estruturais da vida. Em todas as questões estruturais. E isso vale para o nosso esqueleto, para a nossa estrutura física. Então, para nós mesmos cuidar, tomar responsabilidade sobre a nossa estrutura física, ou seja, esse corpo que a gente carrega. E sem ele a gente não faz nada e nem vive aqui. Então, a lua nova em Capricórnio é um bom momento para você olhar como é que está essa estrutura, né? Essa introspecção, como é que está essa estrutura. A estrutura emocional, a estrutura mental, a estrutura do trabalho, as questões de trabalho, a estrutura financeira, a estrutura da casa, né? Se a casa está lá caindo em algum lugar, a parede. É um momento importante, pelo menos para você planejar a arrumação disso, a organização disso em algum momento, principalmente se for dentro do próprio ciclo lunar de Capricórnio, que começa então dia 23 de dezembro, lua nova Capricórnio. Temos no dia 29 de dezembro ainda, então esse ano, a lua crescente em Áries, então a sequência é sempre crescente, cheia, minguante, nova. Depois a gente tem no dia 6 de janeiro, a lua cheia no signo de Caranguejo, no signo de Câncer. Vai anotando aí, pessoal. Vai anotando no calendário, na agendinha, no caderninho. Depois a gente tem dia 14 de janeiro, a lua minguante em Libra, em Balança. E depois, dia 21 de janeiro, o próximo ciclo, começando lua nova em Aquário. E nós vamos estar antes disso nas lunações da PIP, né, no dia 19. Ou seja, a gente se encontra dia 19, mas vocês que estão aqui agora já anotem tudo isso porque são as datas do ciclo. Então a gente analisa todo esse ciclo, não é? Mas o mapa da lua nova é um mapa que marca, né, como é que vai ser esse ciclo inteiro. Lógico que a gente tem o mapa de lua crescente, o mapa da lua cheia, mas o mapa de lunação, ele é um mapa potente porque está representando a semeadura, né? Está representando tudo aquilo que vai ser plantado agora, nesse momento, e vai se desenvolver ao longo do ciclo todo. Por isso que ele é um mapa muito utilizado quando a gente quer fazer uma previsão de um período. Ele é um mapa interessante para isso, tá? Eu que faço aqui em Portugal, mas tem gente que assiste aqui, tem gente que assiste nos Estados Unidos, tem gente que assiste no Brasil, procuro não ficar muito concentrada na estrutura mesmo do gráfico do mapa, que seria o ascendente, meio do céu, as casas astrológicas. Eu procuro ficar concentrada nos aspectos, porque isso qualquer mapa vai ter. O que está no céu está para qualquer mapa, ou seja, está para qualquer local da Terra. O que está lá no céu, ou seja, é lua nova para todo mundo. Não é que é lua nova aqui em Portugal e não é lua nova no Brasil. É lua nova para o planeta inteiro, tá? Então eu procuro ficar nesses aspectos, porque assim todo mundo pode se beneficiar da informação, tá bom? Anotaram aí, gente? Então, ó, 23 de dezembro, 29 de dezembro, lua crescente, 6 de janeiro, lua cheia em Caranguejo, em Câncer, 14 de janeiro, lua minguante em Libra, Balança, e a próxima lunação, 21 de janeiro. Já no próximo signo, que é o signo de Aquário. Então, todo esse período é um período de estruturação. A lua nova em Capricórnio, ela traz um período de estruturação, né, inteiro. Né? Lógico que tem os outros signos envolvidos com as outras fases, mas como tema central, um período de estruturação. E essa estruturação, já no mapa mesmo da lua nova, ela tem um desafio muito forte, que é alinhar aquilo que a gente faz, as decisões que a gente toma na prática, de maneira prática e concreta, com aquilo que a gente acredita. Porque, normalmente, tem uma coisa muito desalinhada entre o que a gente acredita e o que a gente, de fato, faz. Muitas vezes porque a gente tem obrigado a fazer, a gente se sente obrigado a, por causa de outras pessoas, por causa das leis lá, das regras do trabalho, por causa do tipo de atividade que a gente faz, até no campo profissional.
Então a gente tem, às vezes, muita dificuldade de conseguir praticar o que a gente acredita. Isso são dificuldades naturais. Mas também tem pessoas que normalmente já têm um certo desvio comportamental e já faz tudo que não acredita. Ou ao contrário, acredita e não faz mesmo. Tá? Então esse período é um período de estruturação, de reestruturação, de criação de novas condições, né, de base, para você conseguir primeiro entender o que é que você não está fazendo, o que você não está praticando. Você acredita, mas não faz, né? Então, sei lá, qualquer bobeira, às vezes, né? Eu acredito, por exemplo, eu acredito nessa parte espiritual. Mas eu não falo nada e nem faço nada, porque o que os outros vão dizer? É isso. É um desvio comportamental. Por que eu não me comporto daquele jeito que eu acredito? Né? Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito. Então, eu gosto dessa prática religiosa. Bom, então vai lá, né? Não é? Eu gosto de ir na missa, eu gosto do ritual católico, é uma crença. Então vai na missa, né? Não, eu não pratico. Mano, então tem alguma coisa errada, porque Capricórnio e Júpiter, que é o planeta que está desafiando essa alunação, ele está dizendo isso, ele está falando assim, não pode haver essa duplicidade, né? Você crê, mas você não pratica, sei lá por quê. Então tem alguma coisa que está errada. Né? E fica criando dentro da gente um conflito. Isso num sentido, eu falei num sentido pessoal, mas vamos colocar isso em qualquer sentido, não é? No sentido, em todas as esferas da vida, não só no sentido espiritual, religioso, em tudo, né? Eu acredito que temos que ter esse tipo de comportamento, mas eu vou e não faço porque lá na empresa ninguém faz. Mas ninguém faz, se você acredita, você faz. Mas se ninguém faz e eu faço, o que os outros vão dizer? Entendeu onde está o ponto? E isso pequenas coisas, depois são médias coisas e grandes coisas. Ou seja, se a gente analisar, a gente vive fazendo isso o tempo todo. E preocupado, normalmente, com essa questão da cultura geral, né? O que são as normas gerais? As normas falam que não pode tal coisa. Aí eu não faço, mas eu acredito que é bom, mas eu não faço. E por que são as normas gerais e a cultura geral? Porque Júpiter fala disso, fala das regras, das leis, da sociedade, da cultura que a gente está envolvido. E a quadratura, que é a tensão que a gente tem nesse mapa de lua nova, vou até mostrar, vamos ver se consigo mostrar aqui o vermelhinho, né? Olha lá, tá vendo? Lua e Sol juntos nesse signo aqui de Capricórnio. E aí a gente tem um risquinho vermelho, ó, para esse planeta aqui embaixo, né? Mostrando então a quadratura com esse aqui, ó, com o planeta Júpiter, tá? Esse aqui. Ou seja, esse desafio é um desafio de paradigmas, é um desafio de crenças, é um desafio de padrão mental, é um desafio de conjunto de ideias. O que a gente de fato acredita em tudo, em todos os aspectos, tá? E aí entra uma coisa que eu falei quase o ano inteiro, porque é uma temática do ano, e agora eu vou falar de novo nesse mapa, que são as questões das fake news, né? Ou seja, as correntes de WhatsApp, as benditas correntes de WhatsApp. A gente recebe 1.500 notícias, informação, gente falando que vai descer a nave espacial agora, as outras pessoas falando que não. Não existe um monte de temas. Eu falo de ET porque normalmente é um tema recorrente nas correntes. As correntes de WhatsApp. Turma, porque vai acontecer não sei o quê, porque vai acontecer agora. Essas questões aí, fica essa ansiedade generalizada, né? Porque a gente tem ânsia de mudança, a gente tem ânsia de coisas diferentes, a gente quer que aconteça coisas novas. A gente muitas vezes está cansado de ter aqueles mesmos problemas, então a gente fica com aquela ansiedade. Essa quadratura é um aumento de ansiedade, mas sem critério. É um aumento de ansiedade, uma facilidade de acreditar em qualquer coisa que aparece. Porque alguém disse. Mas quem disse? Como disse? Quando disse? O que exatamente disse? A gente não faz essas perguntas que são capricornianas. A gente fica na questão, falaram. Falaram. Alguém disse. Sei lá se alguém disse. Alguém disse que disse, né? Alguém me contou que falaram para essa pessoa. Ou seja, olha como é que fica essa questão de comunicação. Então, a quadratura Júpiter, ela mexe com tudo isso. Mexe com aquilo que a gente acredita, mexe com a questão da gente ter ética, né?
Então a gente pode se perguntar também se estamos tendo ética nos nossos comportamentos, se estamos tendo uma ética nas nossas estruturas, se a gente de fato está vivendo aquilo que a gente acredita, né? Tudo isso passa por esse questionamento dentro desse mapa. Aliás, é o aspecto mais forte de tensão que tem nesse mapa, que é a quadratura Júpiter. Considerando esse mapa como um mapa orientador de todo o período, dá para dizer que todo o período é um período de uma certa reestruturação daquilo que a gente acredita, né? E outras coisas também estão acontecendo se a gente pensar em termos estruturais. Por quê? Agora vamos pensar uma questão mais histórica. Os profissionais, né, de arqueologia, de arqueastronomia, que são os profissionais que estão investigando a história humana, vivem descobrindo um monte de coisa nova. Mas a gente ainda se mantém pensando nas coisas velhas. Está cheio de coisa nova. A história já mudou, já mudou. A história já não tem mais 6.000 anos, 5.000 anos, sei lá. O homem não está na Terra há 4.000, 5.000. Já se sabe, comprovadamente, ou seja, capricornianamente, materialmente, que o homem está muito mais tempo na Terra. Existem outros locais que têm vestígios de civilização. Todo mundo já está descobrindo isso, mas a gente fica preso o quê? No que a gente conhece, no que falaram, no que a gente aprendeu. Então, vale um pouco esse repensar também na própria história humana, na estrutura da sociedade. Naquilo porque a gente também fica muito preso ao que nós vivemos agora. A gente não vai lá atrás, não é? Não pensa lá atrás. Esse foi um problema sério quando deu a pandemia. Muita gente pensando que era uma coisa do outro mundo e que o que é isso que nunca ninguém viu na vida? Como não? Já vivemos isso muitas e muitas e muitas vezes, mas faltava o conhecimento, né, de buscar essa estrutura anterior. Isso é Júpiter e Saturno, ou seja, Júpiter e Capricórnio. Esses dois astros, né, Saturno, que rege Capricórnio, portanto, rege a alunação de agora. E o Júpiter, que é o que está enquadrando essa alunação, eles falam disso, das estruturas da sociedade que vem mediante um conhecimento, uma cultura, as leis, né, toda a legislatura, todas as normas, vamos dizer assim, sociais. Então a gente precisa, às vezes, ampliar a nossa visão. Esse é o tema também desse mapa. Dar uma ampliada na visão e parar de olhar só para o que está acontecendo agora. Senão a gente fica igual aconteceu ali naquela época. Achando que está acabando o mundo, vai acabar, vai morrer todo mundo. Né? Muita gente achou, vai morrer todo mundo, o mundo acabou. Sendo que o mundo passou por isso, e o ser humano, milhares de vezes já. Né? Então, quando a gente vê essa situação, é porque está faltando o quê? Um conhecimento de tudo que o homem já viveu, das coisas, portanto, da história, dos aprendizados que já foram adquiridos. Então, nós não vamos ficar reinventando a roda. Se você já tem um conhecimento, mesmo que não seja seu, mas é de um antepassado seu, para que inventar a roda? Né? Já se sabe isso. Não precisa ficar pensando novamente. Então, onde estão esses conhecimentos? Está nesse conjunto que a gente chama de cultura, né? Esse conjunto que a gente chama de sabedoria. Tudo isso tem a ver com Júpiter. Então, é bom a gente dar uma pensada, se a gente não está muito focado no nosso dia a dia, nos nossos 50, 60 anos de vida, que é só um suspiro, nem suspiro é, né? Perto dos milhares de anos que tem a Terra como planeta. Então é bom a gente pensar isso, né? O quanto tempo tem a nossa estrutura. E se a gente está sob essa Terra há tantos milhares e milhares de anos, nós carregamos esses genes. A gente carrega na nossa estrutura essa história. Então, às vezes, precisa fazer essa coisa, abrir um pouco a visão, né? E repensar a estrutura para não achar que aquilo aconteceu agora, é novidade, só você sente aquilo, só você, né? Só a gente tem aquilo. E não é verdade, né? E isso é um antídoto para as correntes de fake news. É um grande antídoto, porque quando começa essa loucura, esses fanatismos, essas loucuras de informação, que não tem nem pé nem cabeça, a gente pode, nessa hora, parar, olhar e falar, não, peraí, tem sentido isso? Tem estrutura isso? Tem fundamento isso? Que é uma perguntinha básica dessa questão capricorniana. Não tem nenhum fundamento, então não vou ficar acreditando. E muito menos fazendo algo com aquela crença que não tem nenhum fundamento.
Pronto, descarta e segue adiante. Não perde tempo, não perde energia, não gasta dinheiro. Às vezes se gasta um dinheiro danado com tudo isso também, né? Tem os aproveitadores, tem os oportunistas, sabemos tudo isso. Então, essa quadratura, na minha interpretação, é uma quadratura que ajuda, lógico que é quadratura, é tensão, é conflito, mas ajuda a gente também a se decepcionar, ajuda a gente a ter desilusões, decepções, né? Desapontamentos. Porque nessa hora que você fica desiludido, desapontado, né, que Júpiter também tem essa função, o que acontece? É aquele momento, então, de reestruturar. Toda vez que você cai de alguma ideia que não é muito certa, que não tem fundamento, vai chegar uma hora que você vai sofrer um pouco, mas depois você vai falar, bom, tem que se reerguer, tem que criar uma nova estrutura mesmo. E aí nós temos o outro ponto do mapa, que são os trígonos, na verdade, com o planeta Urano. Então nós temos Mercúrio e Vênus fazendo trígono a Urano. Então, trazendo para a gente, né, principalmente a questão de Mercúrio trígono Urano, o novo, a ideia nova, né, o paradigma novo, aquela ruptura com esse padrão velho, antigo, obsoleto, que já não funciona mais, mas a gente fica preso nele. Porque alguém disse, né, aquela história. Porque, todo mundo da família é assim. E daí? Você não é. Se todo mundo da família você não é, fazer o quê? Né? As pessoas são e você não. Tudo bem também. Então, Urano é aquele que ajuda nesse sentido, e é trígono, não é quadratura, não é conflito, ajuda você a aceitar o novo, aceitar o diferente, aceitar a originalidade. Porque às vezes o problema não é que você não sabe a sua diferenciação, a sua criatividade. É a coragem de ser aquilo, né? É a coragem de falar, todo mundo é e eu não. Fazer o quê? Essa força de ser único, singular, individual e ir mesmo assim, sem você se preocupar com a aprovação dos outros, é Urano. Então, a jogada desses dois, né, desses dois pontos do mapa, eu entendo como um momento muito bom mesmo para pôr abaixo estruturas obsoletas. Pôr abaixo, entendeu? Romper. E aceitar o novo. Não adianta, às vezes não dá para se encaixar. Às vezes o caminho não é a gente tentar encaixar no quadrado. Eu vou colocar a estrutura familiar, porque Capricórnio é o oposto de Câncer, né? O oposto de Caranguejo é um eixo que fala muito da família, ou da sociedade, ou da pátria, ou dos grupos, né? Dessas sociedades onde a gente tem um conjunto de regras para seguir. Então, às vezes, o caminho não é tentar se enquadrar. Às vezes, o caminho é ter coragem de ser aquela pessoa diferente, de pensar diferente. E esse é o tributo a ser pago. Porque é muitas vezes mais difícil, o preço a se pagar para as pessoas que precisam se enquadrar, né, numa caixinha, às vezes é muito mais alto do que o preço que se paga de ser diferente e ser rejeitado. A gente não para pensar isso, porque a gente é educado para tentar se encaixar o tempo todo, fazer o que todo mundo fala que é correto, né? O Capricórnio aí, fazer o que as pessoas acham que é o certo, então não fazer diferente, porque ninguém faz assim, ninguém tem essa ideia, ninguém tem essa religião, né? Essa religião não pode, ninguém tem essa forma de pensar, de ser, de existir. Mas o preço que se paga tentando se enquadrar para algumas pessoas, aliás, para muita gente, é muito maior do que o preço de ser diferente e ficar sozinho. Porque a gente fica sozinho um tempo, depois a gente encontra os nossos. Porque os outros se juntam a gente. Aqueles que também vivem essas coisas vão e se juntam. Então, o preço é muito maior. Porque é o preço da sua energia, da sua felicidade. Você está colocando lá para frente a sua oportunidade de ser feliz. E é uma vida só, né, gente? Essa vida agora é uma só. Pode ser que a gente reencarne, mas é outra história, outra vida, outra pessoa, outra personalidade. O seu mapa agora é um só, é esse agora. E a gente fica jogando lá para frente, esperando sei lá o quê, né? Esperando as permissões, né? Permissão da família, permissão da sociedade, permissão do chefe, permissão do marido ou da mulher, permissão dos filhos, permissão do cachorrinho, do papagaio, do periquito, do gatinho, permissão de todo mundo. E com isso o tempo vai passando. Então, tempo é outra questão ligada a essa alunação de Capricórnio. Tempo. A gente analisar o tempo não olhando o relógio, né, olhando a nossa agenda, mas é olhar o tempo nesse contexto, que de fato o tempo é uma coisa muito preciosa.
mesmo. A gente tem que valorizar, porque ele não vai voltar. E a gente esbanja, joga fora, fica naquele trabalho que detesta, naquele trabalho que te desgasta, porque tem que trabalhar, tem que ter dinheiro. Sim, mas tem vários trabalhos para ter dinheiro. Mas a gente não enxerga isso, porque o medo de não ter, olha lá, tudo Capricórnio, né? O medo de não ter, ou o medo de ousar, o medo de arriscar, também fica maior, né? E aí a gente tem os agravantes. Os agravantes são os momentos que a gente vive. Em alguns momentos da história, a gente vive, de fato, situações que a gente tem que ter um pouco mais de reflexão. Então, agora a gente está prestes a entrar numa certa recessão, tá complicado, o mundo inteiro tá, não é o Brasil, não é Portugal, o mundo inteiro, os juros só aumentam, né? Ninguém tem previsão de abaixar esses juros para poder conter a inflação, mas a inflação também tá alta, como nunca teve. Tudo isso, a gente perde poder de compra, acaba dando mais medo. Quem está em trabalhos ruins não quer sair, porque pelo menos esse na mão. Então, tudo isso vira o quê? Uma coisa mais complicada. Legal, temos que ter aquele trabalho que a gente não gosta, por exemplo. Exemplo, tá? Então, já que aquele trabalho não tem, eu não gosto, mas eu tô lá, e tentando me enquadrar, o que a gente faz nas horas vagas? Porque você não fica trabalhando 24 horas do dia. Então, naquelas horas vagas, aí sim, vai buscar o que você gosta. Já que não tem jeito no trabalho, vai para o outro lado. Aí entra aquele outro problema. Vamos lá nos outros problemas. Ah, mas nas horas vagas eu tenho que arrumar casa, fazer comida para todo mundo, e não sei o que, não sei o que lá. Bom, então, de novo, outro problema. Tá vendo? Como o problema não era o emprego, o problema não era exatamente o trabalho, mas são as crenças, né? Então, esse mapa, ele é um mapa que está ajudando a gente a entender isso, né? Que precisa reestruturar essa forma de pensar, esse paradigma mental. Porque é uma questão de primeiro de pensamento e depois de ação. Quando a gente tem uma atitude sem o pensamento estar atrelado, a gente tem uma vez, duas, na terceira não tem mais. Ou seja, você não muda o comportamento. Não tem como mudar um comportamento se você não faz um trabalho profundo daquela crença que leva ao comportamento. Esse que é o ponto, né? Então, é pra gente aprofundar, aproveitar que é lua nova, lua de planejamento, aprofundar nesse tema. O que a gente vai ter que reestruturar? Que bases nós vamos ter que mexer dentro de nós? E lógico, do ponto de vista pessoal primeiro, porque qualquer negócio vem depois de você, né? Primeiro a gente, é a gente que decide, a gente que começa negócios, é a gente que trabalha. Então o ser humano está em primeiro lugar, né, nesse ponto. Então primeiro pensar em você o que é que você tem que mudar. Não é o que os outros têm que mudar para fazer você ficar feliz. Porque não adianta, os outros não vão mudar porque você quer. É você primeiro, para depois ver como é que os outros agem, como é que eles estão se comportando, como é que eles estão fazendo. Mas primeiro esse profundo autoconhecimento, tá? E aí, ao longo do nosso período, a gente tem alguns pontos importantes, né, que o pessoal pode anotar. Agora, 29 de dezembro, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado, lembrando que Marte está retrógrado no céu, tá? E são posições que ajudam mais ainda a fazer revisões. Revisões de ideias, revisões de pensamento, revisões de como você conversa. Mercúrio é um planeta que fala da comunicação. Existe um processo, muitas vezes, que a gente fala assim, ah, falei e a pessoa não entendeu nada. Fez tudo diferente do que eu falei. E aí a gente entende que, se a pessoa fez tudo diferente do que você falou, não é a pessoa o problema, é a gente. Que falou de uma maneira que o outro não entendeu. E não procuramos averiguar, revisar e se certificar que o outro entendeu. Então, os problemas de comunicação, eles se dão muitas vezes por causa disso. A gente fala, o outro diz que entendeu, a gente acredita que ele entendeu, mas não entendeu. Então, a gente teria que o quê? Rever aquilo. Será que a pessoa entendeu o que eu estou falando? Será que ela entendeu o que eu quis dizer? E a gente, nessa correria, a gente não para ver. E aí começam os problemas de desentendimento, seja na parte afetiva, seja na parte familiar, seja na parte profissional, né? E aí vem os nossos meios de comunicação, que muitas vezes ajuda muito, muitas vezes atrapalha muito. Aí a gente manda escrito, a gente escreve de qualquer jeito, esquece de pontuar, esquece gramática, esquece tudo, o outro não entendeu mesmo o que a gente escreveu, já interpreta, em vez de perguntar, não entendi, você pode repetir? Não, porque o outro também vai achar que entendeu, e vai já começar toda a confusão.
Mercúrio retrógrado, ele é um potencializador desse tipo de problema, né? Então, quando a gente tem essa posição no céu e vai até 18 de janeiro, então 29 de dezembro até 18 de janeiro, é aquele período que quem trabalha com comunicação, quem trabalha com falar, ouvir, ideias, escrever, toma cuidado com o que você está escrevendo. Primeiro, para não ir e-mail para pessoa diferente, errada, como acontece muitas vezes, para a pessoa não interpretar e você não resolver aquela má interpretação, porque a pessoa vai achar que você quis dizer aquilo. Não, a gente só sabe o que a pessoa quis dizer quando a gente tem dúvida, quando a gente pergunta. Porque senão a gente deduz. E normalmente quando o Mercúrio retrógrado tenta deduzir, vai ser tudo errado. Ele vai deduzir exatamente o que não é para deduzir mesmo. E pronto, é potencial de conflito, né? Conflitos que vêm pela comunicação, tá bom? E aí na parte pessoal, afetiva, mais ainda. É aquilo que a pessoa fala de um jeito meio torto, você já acha que a pessoa não gosta, né? A gente acha que a pessoa não gosta da gente porque falou esquisito, olhou estranho. É tudo uma interpretação de comunicação. A gente está interpretando, mas Mercúrio retrógrado não é tão bom nessa velocidade de interpretação. Então é melhor rever, tá? Todo tipo de revisão. A pessoa olhou torto, a gente achou que é com a gente, mas não é. Vai lá, pergunta, aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa fala, não, aconteceu, tal, não tem nada a ver comigo. Mas eu achava que era, e se eu não fosse fazer uma revisão, eu ia ficar com aquela ideia na minha cabeça. E talvez ia criar um conflito. Isso eu estou dando exemplos assim aleatórios, mas vocês coloquem esses exemplos também na vida de vocês para ver como é que esse Mercúrio pode atuar na vida de vocês, tá bom? Questões de documentos, assinaturas, tomar um pouco de cuidado, né? Grandes negócios feitos nesse período, tem que tomar cuidado, principalmente se você for assinar. Então, se você vai pôr o seu nome num contrato, e se for um contrato de médio e longo prazo, resolvi comprar minha casa dia 10 de janeiro. Ó, que legal. Assinei, vou lá assinar com o corretor, eu li, aí eu dei para o marido ler, o outro leu também, todo mundo leu, beleza, vou lá e assino. Com o Mercúrio retrógrado, ninguém leu direito, essa é a questão que vai acontecer. Provavelmente. Ninguém leu direito e eu assinei. Então, toma um pouco de cuidado, se for algo que é para fazer com parcerias, né? Alguém chegou com uma ideia ótima e maravilhosa, vai lá e analisa direito. E se puder, reagenda isso. Vai para depois do dia 18 de janeiro, faz as coisas depois, quando ele ficar direto, que aí tudo isso que eu estou falando já diminui muito a tendência, né? Agora, outra coisa importante, não é porque está retrógrado no céu que não dá para fazer nada, né? A gente para a vida, quem faz nada espera ficar direto. Não, não funciona assim, né? Mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado em nos ir e vir, né? Nos movimentos. Eu sei que é uma época, Brasil é mais do que aqui em Portugal, mas é uma época que o pessoal viaja, né? Sim. Natal, aqui final também. De ano, aqui também, né? Pega carro, pega estrada, com tempo ruim do jeito que tá. Então toma muito cuidado, porque Mercúrio retrógrado ajuda a gente a ter desatenção. Então a gente olha a placa, não vê direito, olha, fala que viu, mas não viu. Não prestou atenção como tinha que prestar. E Marte também está retrógrado. E Marte rege realmente os acidentes, as questões que têm a ver com agressividade, com violência, né, com coisas abruptas, coisas bruscas, né? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Mercúrio e Marte retrógrados até ali 12 de janeiro, 18 de janeiro. Então, a virada do ano a gente está com essa energia, tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Ao longo, então, do mês, anotem que 12 de janeiro Marte fica direto, 18 de janeiro Mercúrio direto. É praticamente o nosso ciclo lunar inteiro com essas duas posições, tá bom? Tem pergunta, gente? Eu vou dar uma pausinha aqui. Perguntas não, acho que só tinha comentários. Quer falar os comentários? A Jana diz que prefiro ser só e achar que as pessoas que se conectam com as minhas energias. Isso aí. Às vezes é isso, Jane, né? Às vezes é isso, pessoal. A gente tem que assumir a individualidade. Às vezes não dá para as pessoas aceitarem a gente do jeito, né? A gente tem que assumir, pagar esse preço. Porque depois você vai encontrar as pessoas que também vão se conectar. Não é mais fácil do que tentar ficar ali, né? Tentando encaixar na quadradinha. Que mais?
Comentário era só. É? Então vamos lá. Você tem pergunta, Alexandre? Quer perguntar alguma coisa? Do período? Não, acho que até agora está tudo bem explicado, que é preciso ter muito cuidado. Tá. Então vamos a alguns dias que eu acho que são legais, tá? Para quem está ainda trabalhando, está ainda na atividade principalmente de venda, de comercialização, que precisa de contatos, a gente tem até o final do ano uma ótima energia, a gente tem Mercúrio, Sextil, Netuno, a gente tem Vênus, Sextil, Netuno até o final do ano. Então isso é uma oportunidade, são aspectos assim favoráveis de fluir as coisas, de criar uma velocidade, de criar... eu gosto de usar a palavra fluir, porque é bem o que Netuno expressa, aquela ideia de não ter resistência, andar, né, caminhar que nem um rio, que flui, né, para o mar. Essa é a ideia desse aspecto, e tem a ver com os dois planetas que tratam de relacionamento e comunicação, Vênus e Mercúrio. Então a gente tem aspectos positivos dentro dessa lunação, logo agora no começo do ciclo, né, que vai até mais ou menos o final do ano, ou seja, até dia 29 de dezembro, essa primeira semana. Aí no dia 29 de dezembro a gente tem a lua crescente, no signo de Áries. Aí, no mesmo dia tem o Mercúrio ficando retrógrado. Então esse dia, e depois a semana que segue, que é a lua crescente em Áries, é uma semana potencial de conflitos. Tudo bem que também é uma semana potencial de iniciativa, de energia, de força, de coragem, de ousadia. Ótimo. Mas quando a gente usa essas energias para inflamar uma discussão, pode ser que ela leve a uma briga. Quando a gente usa essas mesmas energias para ficar se posicionando, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Posicionamento, aqueles posicionamentos que eu fico, né, muito fixa ali, é potencial de conflito. Quando eu utilizo essa energia para passar à frente dos outros, atropelar as pessoas, por exemplo, ir primeiro, querer ser primeiro, sem respeitar, por exemplo, uma lei, uma ética, uma regra, é potencial de conflito. Então, a lua crescente em Áries, ela é ótima, mas ela também tem os desafios, como tudo na astrologia, né? Traz os seus pontos positivos e também mostra aquilo que a gente tem que tomar cuidado. Como o Mercúrio fica retrógrado nesse dia, e aí segue até 18 de janeiro, essa semana da lua crescente, que é a primeira semana de janeiro, tem que tomar cuidado para essa energia de muita velocidade, muita pressa. Sabe aquela coisa da pressa? E aí que tem que tomar cuidado no carro mesmo. Na direção, nos movimentos, na questão de ultrapassar, sabe? Esse é o aspecto clássico da pessoa que fala, vou ultrapassar que estou sem paciência. Estou sem paciência com essa pessoa andando na velocidade correta da estrada, tá na velocidade correta, mas eu é que não estou na velocidade correta. Eu é que estou com muita pressa. Então essa muita pressa, ela pode dar bastante problema mesmo, tá? Principalmente porque a gente inicia o ano com um aspecto de Vênus conjunto Plutão, que é um aspecto muito intenso, muito radical, mas ele é muito bom para a virada, para o ritual que você vai falar, não é? Essa Vênus conjunto Plutão. Mas enfim, essa primeira semana é uma semana que tem que tomar assim, cuidado com essa autoconfiança exagerada, né? Com a questão de querer passar a perna nos outros, ou querer uma coisa a troco a qualquer custo, né? Então, a velocidade. Então, quem estiver trabalhando e querer, sabe aquela coisa, não fez o ano inteiro, vai querer fazer na primeira semana de janeiro, com essas energias no céu. Toma um pouco de cuidado, tá? Mas é uma semana também que tem facilidade de vendas, oportunidade de aprendizado, oportunidade de ideias diferentes, oportunidade de aumento de clientela, aumento de network, aspectos durante a semana inteira. Então, Mercúrio com Netuno, Vênus com Júpiter, Sol com Urano, né? Então, uma semana mesmo potente para a gente prospectar, que é o que a Lua crescente fala. Prospectar, buscar os recursos necessários para a gente realizar o que a gente quer realizar. Então, fazer contatos, buscar conhecimento, começar um movimento de ir para fora, né? Já não é mais a lua nova, é a lua crescente, né? Para o dia 6 de janeiro ter o ápice do ciclo lua cheia no signo de Câncer, ou seja, transbordando o copinho das emoções. Transbordando todas as emoções que a gente guardou, que a gente escondeu, que a gente não quis trabalhar, né? Não tem jeito de esconder a lua cheia em Câncer, né? Em Caranguejo, não dá. Então é melhor que agora que a lua nova acontece, e agora é o momento de recolher e buscar lá dentro,
seria o momento ideal para você também investigar as estruturas emocionais. Como é que está isso? Mágoas, ressentimentos, tudo isso que a gente guarda, porque uma lua cheia em Caranguejo é aquele momento que não se guarda mais nada, tudo vem à tona, tudo vem para fora, a gente fica com emoção à flor da pele, que a lua cheia já traz, mas no signo dela, né? É a lua cheia no signo dela. Complicado, né? E depois, até o final do ciclo, a gente tem o dia 12 de janeiro, Marte ficando direto. Antes disso, a gente tem aspectos também favoráveis de novas ideias, novos pensamentos, alinhamento daquilo que a gente é com aquilo que a gente pensa, energias boas mesmo, né? Vênus bem com Marte, ou seja, ajudando a gente a conquistar aquilo que a gente de fato deseja, aquilo que de fato a gente quer, né? Alinhando isso, potencializando isso daí. Depois a gente tem dia 13 de janeiro, Sol com Netuno, né? Oportunidade de sensibilidade, feeling. Aliás, é um aspecto fortíssimo para potencializar o nosso feeling, a nossa sensibilidade, a conexão espiritual, né? A sua forma de enxergar o que está além das aparências, o que está além das imagens, né? O que está além da matéria. Então, é o Sol bem com Netuno. E aí a gente tem o outro desafio, e esse é um desafio que tem que tomar cuidado mesmo, no dia 14 de janeiro, anotem aí que é o dia que tem a lua minguante, no signo de Balança, no signo de Libra, e no céu nós vamos ter a quadratura do regente dessa lua, que é Vênus, quadratura Urano. Isso é um potencial de ruptura. Ruptura de relacionamentos, ruptura de parcerias, ruptura de contratos, né? Então, sabe aquele contrato que a pessoa assinou lá com Mercúrio retrógrado? Que deu para todo mundo ler e ninguém leu direito e a pessoa foi e assinou? Então, quando chegar essa quadratura, é a conta chegando, né? É a conta que vem e vem rompendo tudo já, ou seja, mostrando que foi feita uma coisa errada, que foi um imprevisto, que provavelmente tem que fazer de novo, ou não pode não conseguir desfazer aquele negócio, e aí vem a conta. Isso pode dar perdas financeiras, isso pode dar imprevistos do ponto de vista também de dinheiro, pode ser que seja o momento de chegar também a conta do Natal, né? De tudo que a gente gasta no Natal, vem as contas, ou seja, mostra, né, de uma forma bem abrupta, bem de maneira imprevista, talvez urgente, os problemas ou as deficiências no campo financeiro ou relacional, afetivo. Então, é potencial de conflito também, né? Vênus, quadratura, Urano. E aí, finalizamos o ciclo no dia 21 de janeiro, começa um novo ciclo, né? E 18, um pouquinho antes, o Mercúrio fica direto. A gente faz a nossa nova live com Mercúrio direto. Ótimo. Né? Então, a gente saiu do Mercúrio retrógrado. Estamos fazendo live hoje, ele não está retrógrado ainda, e na próxima ele também já vai estar direto. Que bom. Usamos o período de uma forma legal. Certo, gente? Então agora, Alexandra, você. Passo a palavra a você. E depois eu vou ler o... Pediram um ritual para a passagem de ano, não foi? Sim, pedimos. Então, o nosso ritual de passagem de ano vai ser na força de Pombagira. Muito bom, vou anotar. Orixá Pombagira é o orixá do desejo, orixá do estímulo. E todos nós precisamos disto para a nossa vida. Senão, estamos apáticos, andamos aqui por andar e não vamos atrás daquilo que nós queremos. Então, este ritual não é só para mulheres, não é? Apesar de ser para Pombagira, é um Sim. ritual para toda a gente precisa desta força. E o ritual pode ir do simples, desde o banho de rosas vermelhas, é um bom banho na força de Pombagira. Quem quiser pode juntar também patchouli, hibisco, confrei, mas pronto. Simples é as folhas de rosa vermelha. E depois a vela vermelha também. Quem quiser ir um bocadinho mais além pode riscar um tridente curvo e acender lá. Vou fazer um parênteses. Esse símbolo, pessoal, é o símbolo de Netuno. Tá? O que a Alexandra está falando, que é o símbolo do tridente, é o mesmo símbolo de Netuno. Olha como fica fácil. Pega o planeta Netuno, né? Pega lá, ó, símbolo de Netuno, e usa esse símbolo, que é exatamente esse símbolo, tá? Ficou mais fácil.
Então, pode riscar esse símbolo e acender a vela vermelha lá em cima. Pode oferecer champanhe doce. Pode oferecer um cigarrinho também para a pombagira. E quem gostar, quem tiver conhecimento, pode fazer a oferenda, que é farinha de milho com champanhe e enfeitado com frutos vermelhos. Maçã, amoras, frutos vermelhos. Muito bom. Faz essa oferenda também. Portanto, pode ir do mais simples, banhinho vela, até à oferenda completa, que para iniciar o ano é uma boa maneira de começar com esta força de pombagira, com os seus fatores estimulador, desejador, excitador, então, todas estas energias que nós precisamos para termos a energia de ir buscar as coisas que queremos para nós e de estarmos bem connosco. E se estamos bem connosco, também estamos bem com todos. É isso aí, gente, poderoso. Esse ritual, como ela falou, né, do simples ao mais elaborado, é poderoso. E poderoso por quê? Não só por causa da força, né, que a gente está trabalhando, mas porque essa passagem de ano vai ter no céu Vênus conjunto Plutão. Plutão é um planeta que está muito associado aos processos de magia. E magia é transformação de energia. O que ela está passando para a gente, esses rituais que a Alexandra passa, são rituais de magia. Rituais onde a gente trabalha a transformação das energias. Para que a gente faz um banho? Não é para ficar com a energia melhor do que estava antes? Então, para que a gente faz um pedido? Vai lá, acende uma vela e faz um pedido. É para trazer algo que ainda você não tem, ou seja, para buscar algo, para fazer um pedido, que é o que você está querendo transformar na sua vida. Sempre é transformação de energia. E Plutão é o planeta que lida com isso. E Vênus é essa energia do desejo, da atração, né? Vênus trabalha com isso, essa questão de força feminina também. Então, os dois juntos, eles são potencializadores desse ritual que a Alexandra passou. Por isso que eu estou falando que é poderoso, que é um ritual feito num momento propício para ele. Muito propício. A propício. está a perguntar se só pode ser feito no dia 1. Não, pode ser feito dia 29, dia 30, dia 31, Este período, não é? 1, 2, né? Esse período, mas se você quiser uma força ainda mais potente, faz na virada do ano, porque é dia 31 e dia 1 que a gente tem esse aspecto de conjunção mais exato. Ou seja, quando é que o aspecto está mais forte? Dia 31, na virada 31 para 1, nos 2 dias. Então, esses 2 dias está uma energia mais forte da conjunção. Mas dia 29 já estamos sentindo a conjunção no céu. Dia 30 também. Mas é aquele negócio, se eu posso ter uma energia 100%, por que eu vou usar 50% dela? Se eu posso usar 100%, por que eu vou usar 80%? Então não é melhor a gente poder fazer no dia que ela está 100%? Porque você está com aquela energia potente ali. Né? Agora, se não der, não é possível, não tem jeito, tudo bem, pode usar uns dias, 2 dias antes, 2 dias depois, mas aproveita o período. E com essa força de pensamento, né? Daquilo que você quer e deseja, da força do desejo. Essa é a força de atração de Vênus-Plutão, essa é a força de Pombagira, né? Muito bom. A Alessandra encontrou o símbolo aqui parecido, sim, é esse. O emoji. Ah, o emoji. É. Isso. Esse é o símbolo de Pombagira. Isso aí, é isso aí. Tá? E quem conhece, então, os símbolos astrológicos, esse tridente é exatamente... Pode copiar o tridente de Netuno, que é exatamente esse o tridente de Pombagira, que é isso aí, tá? Que é o curvo, né? Porque existe um outro tridente, que é o quadrado, né? Não, o símbolo de Netuno, que é o símbolo da psicologia também, os psicólogos também sabem que o símbolo da psicologia é o Netuno. É o símbolo de Netuno, é também o símbolo do tridente de Pombagira, né? Ficou fácil agora, né, gente? Bom, vamos lá, que eu vou fazer 2 coisas, né? Vou ler a missão de Capricórnio e vou passar para vocês aquela mensagem do oráculo, né? A mensagem do oráculo, gente, é o grau onde acontece essa alunação, que é o grau 2 de Capricórnio. Então, a gente tem a ideia-chave, que é memória, tá?
O símbolo é 3 vitrais, um danificado por um bombardeio. Estranho, né? Número 3. Então tem a ver com o número 3, expressa consumação, completude em algum nível de consciência, indica algo que é completo e perfeito em si mesmo. Então, os vitrais, por sua vez, sugerem a possibilidade de refletir a luz, de tornar evidente algo que é essencialmente espiritual. Olha que interessante. Tornar evidente algo materializado que é essencialmente espiritual. A imagem revela que o possível potencial de plenitude foi danificado em algum sentido. Então, de novo, introspectar para buscar os problemas da estrutura. Onde essa estrutura está danificada, onde ela não está funcionando, tá? Que mais? Vamos lá. Conservar a memória, ajuda a não repetir os erros. Ensina muito a respeito da natureza humana. Não foi o exemplo que eu dei sobre a questão da história, da coisa, da memória? Da gente olhar para trás, às vezes, antes de ficar acreditando em tudo que chega na nossa mão, e antes perguntar assim, espera aí, será que já fizeram isso? Olha o Capricórnio olhando para o passado. Já fizeram? Tem estrutura? Tem fundamento? Tem viabilidade? O negócio funcionou já? Então, né? Em vez de e sair acreditando. É isso. Conservar a memória ajuda a não repetir os erros. E às vezes, para conservar essa memória, você tem que buscar a história. Porque a gente não está vivendo num tempo que tem todas essas informações. Algumas coisas foram aprendidas antes, né? Não é isso que a gente faz quando a gente pede para uma pessoa mais velha, que tem mais experiência, ou algum mentora que já passou por aquilo. Não é isso que a gente quer? A gente quer isso de uma mentora, de um mentor. Alguém que passou por aquelas experiências, que tem um conhecimento, que com aquele conhecimento você vai aprender também, né? Isso seria o mentor, que tem muito a ver com o Capricórnio. Certo? Mensagem, a mensagem do oráculo. A pergunta, aqui é se a gente faz uma pergunta, mas eu pego pela informação, né? Então, esse momento, esse oráculo está relacionado com uma situação que causou algum dano. Tome, então, todo o tempo que precisar para elaborá-la. Né? O conselho não é para esquecer, mas para assimilar a experiência marcada por tais fatos. Né? Então, olhar para dentro e as estruturas. A ideia-chave desse oráculo é memória, tá? E a missão do signo, vou falar rapidinho, porque a gente está quase no final. Então, vamos lá. Missão de Capricórnio. A ti, Capricórnio, dou a tarefa de mostrar com o suor do teu rosto o valor do trabalho. Fincarás com disciplina os alicerces de minha criação, para que nada destrua suas bases. E tua alegria pelo dever cumprido ensinará que a responsabilidade não é um fardo, e sim uma condição natural. E para que faças um bom trabalho, dou-te a provação da culpa para dominares e, como bênção, concedo-te o dom da autoridade. Agora vai e cumpre a tua tarefa. Certo, gente? Missão de Capricórnio. Estamos, então, no mês inteiro, esse período todo, com essa qualidade no céu, né? Essa qualidade nas energias cósmicas, né? O Sol andando ali por Capricórnio. Então, também é o mês dos capricornianos, né, Alexandre? Sim, senhora, é o meu mês. É seu mês. Certo? É o mês de todos os capricornianos fazerem aniversário também. Certo? Eu acho que é isso, né? Desejar, então, um Feliz Natal, um Feliz Ano, porque agora a gente só se vê o ano que vem com a turma, né? Quando nos virmos já passou, né? Temos que desejar as boas festas a todos. Isso aí, gente. Então, bom Natal, bastante luz, bastante amor, bastante alegria. Façam o ritualzinho aí de força, mentalizem esses desejos que vocês querem, né? Com esse estímulo que vocês precisam, a energia que vocês precisam, que o ritual é poderoso para a virada do ano. Esse é. Certo? Obrigada, Alexandra, viu? Pela oportunidade, pela participação, por mais um ano, né? Do nosso trabalho de lunações. Ano que vem tem mais. Sim, bem, continuamos com as nossas lunações. Isso mesmo. Então tá bom. Beijão, Alexandre. Beijão, pessoal. Boas festas a todos.